Tarcísio Barreto, iniciando nosso café diário, compromisso marcado, e estamos aqui para a gente bater aquele papo e falar um pouquinho mais sobre a medicina da longevidade envolvendo a cannabis medicinal. Eu estou escrevendo exatamente sobre isso, sobre cannabis medicinal, porque é um assunto não só pela projeção nacional, mas não só também pela projeção, mas pela escrita em si, para deixar um legado, certo? Então, vou baixar aqui meu som, estou escutando Elvis Presley aqui, para dar aquele incentivo. Eu gosto muito do que é antigo, do que é muito velho, o Edu muito falou isso. E a cannabis é um dos assuntos que me interessam, porque a gente, cada vez mais que a gente abre um assunto bioquímico relacionado à cannabis, para tentar entender como funciona dentro do cérebro dos cães e dos gatos, mas a gente se encanta de tantas descobertas que essa medicina canábica promove. Então, escrever sobre cannabis é o meu hobby hoje. Eu estou terminando o livro Cannabis Medicinal para Cães e Gatos, que vai ser publicado pela editora Manoli. Eu já até comentei semana passada com vocês. E esse momento de carnaval é um momento interessante porque a gente curte um pouco com a família e ao mesmo tempo divide, a família me entende isso. Eu divido um pouco o meu tempo para essa escrita, porque eu sei que isso vai ficar, né? Todo esse material vai ficar. Eu faço questão de ter um tempo, uma atenção diferenciada para essa obra, porque vários outros profissionais, vários outros alunos que ainda vão chegar no nosso mercado vão se deparar com ela, e fazer parte desse conteúdo para mim vai ser muito importante, né? Participar disso, promover tá junto dessa formação, né? Desses profissionais. Isso é muito interessante. Então, quanto mais a gente puder contribuir, isso eu falo para todos que estão aqui me ouvindo, que se puder contribuir com alguma obra, se puder contribuir com boas informações, deixem seu legado, que seja escrito, seja um vídeo, que seja uma foto, uma frase, que deixe para os posteriores, né? Então, é isso que eu venho fazendo nessas últimas semanas, escrevendo, projetando como será, colocando diagramas, colocando gráficos nessa obra, né? Então assinei o contrato, né, com a editora Manoli do Rio de Janeiro, para que eles possam, eu sei que vai estar em boas mãos, para que eles possam fazer desse material um grande material, né, e beneficiar vários outros animais com essa medicina, tá certo? Então, eu estava lendo até um pouco sobre, porque para a gente escrever, muito do que a gente escreve, a gente tem que ler muito, né? Então, o seu entendimento, o meu entendimento com a cannabis, se você for pensar, poxa, Tarcísio, como foi que a cannabis chegou na sua vida, como foi que a cannabis acrescentou na sua medicina? Aí, vários são os caminhos. Um dos caminhos foi o jejum. Se você entender hoje os trabalhos científicos envolvendo, lógico, trabalhos em ratos, né? Tipo, fazer um jejum num camundongo ou num rato e avaliar o antes e o depois, o quanto esse animal produz de endocannabinoides, de substâncias endocannabinoides, comparado com aqueles outros animais que se alimentam toda hora ad libitum. Ad libitum é quando você tem comida à vontade. Quando o ser ele tem comida à vontade, ele tem alguns gargalos. E um desses gargalos é a produção de maconha dentro da cabeça. Produzir maconha dentro da cabeça significa, você, para estar otimizado, você tem que estar muito bem, o organismo tem que estar muito bem. Quando eu falei em jejum, quando eu defendo o jejum para cães e para gatos, e na sua devida proporção, né, humanos também vêm logo em seguida, é porque o jejum, ele
ele é fascinante, não só por ser detox, não só por ser um método, uma terapia. O jejum ele também é uma terapia. Então você está lá querendo fazer um ajuste orgânico, utilizem o jejum. O jejum ele é uma maneira terapêutica de você regular e homogeneizar esse corpo. O equilíbrio metabólico, quando você não coloca mais alimento dentro desse corpo, para não haver mais combustão, você está consequentemente promovendo um metabolismo, né? Um mecanismo de funcionamento mais correto. O corpo ele funciona bem mais homogêneo quando ele trabalha suave. Quando ele tem muita combustão, nem a maconha produzida dentro da cabeça deles é tão eficiente. Nem muito menos os receptores ficam livres para ativação de um fitocannabinoide. Então, talvez para quem está chegando agora, está olhando, poxa, mas Tarcísio também prescreve cannabis? Eu prescrevo cannabis há quase 4 anos. E nesse processo de entender e começar a prescrever cannabis para animais e escrever sobre cannabis, eu comecei a escrever cannabis em 2020, em março de 2020. Assim que eu terminei de escrever o livro da longevidade, né, o segredo da longevidade para cães e gatos, eu comecei em 2020 a escrever o livro de cannabis. Só que ele ficou engavetado. Aí surgiram várias coisas, pandemia, aquela questão de você entender o que vinha pela frente e tal. Mas eu sempre continuei escrevendo, devagarinho. Eu fui colocando informações desse livro. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sei que muitos vão achar muito complexo, porque o livro realmente ele traz algum entendimento mais bioquímico. E esse entendimento bioquímico, eu estou tentando trazer de uma maneira muito mais simplista, muito mais simplificada, para que todos tenham acesso a essa leitura. Então, esse começo da escrita e um pouco antes da prescrição, eu comecei a prescrever cannabis para evitar fenobarbital, benzodiazepínicos, brometo de potássio para animais convulsivos. Esse foi o meu principal intuito, reduzir os efeitos colaterais, porque eu comecei a entrar num ramo da medicina que menos afeta o corpo. Então, em 2018, 2019, quando eu entrei no final de 2018, eu entrei no mestrado em biotecnologia. Esse mestrado, ele me ajudou muito nesse entendimento não só do fármaco mais bioidêntico, mas do processo bioquímico que ocorre no nosso organismo. Tá? Entender como a gente pode otimizar e favorecer o corpo sem trazer consequências. E aí, vários animais que têm doença, que têm patologia encefálica, neurológica, sequelas de doenças, aquilo me chamou a atenção como um profissional que poderia agregar, já que eu tinha feito 3 anos de neurologia, e esses 3 anos de neurologia, eu senti uma necessidade de deixar também uma informação, de deixar um benefício para aqueles animais que já sofrem de doenças neurológicas. E a cannabis veio com esse intuito de tentar minimizar os efeitos colaterais, mas para que eu tivesse uma boa resposta ou um bom resultado da cannabis para cães e para gatos, eu tive que estudar muito. Então a cannabis ela me projetou a nível nacional de um jeito que eu estou devolvendo a ela todo o carinho que ela me deu, todo o respaldo que ela me deu, tá? Então eu sei que eu não fui o primeiro médico do Brasil a prescrever cannabis, eu sei, mas continuar esse protocolo, continuar esse cenário de deixar realmente algo para a posteridade, de leitura e de entendimento, fez sentido para mim como profissional pesquisador. Então ser médico pesquisador para mim também fez muito sentido. Não só prescrever ou fazer uma vacina
ou apenas aplicar um antibiótico. Essa medicina, eu fiquei muito incomodado quando me vi só nela, apenas prescrevendo essas substâncias ou apenas consertando pacientes, vou fazer bem vulgar, quebrados, pacientes que estão com a fratura, com ruptura de ligamento, com hérnias de discos, tá? Então, antever uma patologia, para mim, está fazendo muito mais sentido. Eu estou defendendo todo momento aqui, estou até me declarando como um médico fisiologista, porque o preventivo, né, fisiologista preventivo, que é aquele profissional que avalia o funcionamento mais correto e não o funcionamento quebrado, patológico do corpo. Não é que os médicos defendam isso, mas a gente precisa de mais médicos que antecipem as doenças, para que os prejuízos aos animais ou às pessoas sejam minimizados. Então fazer sentido a sua profissão, toda a sua energia, o seu tempo, o seu investimento como médico durante a academia e após a academia, como pós-graduação, ela tem que fazer sentido para toda a população. Então não é só apenas ganhar dinheiro. Não, ganhar dinheiro sempre será uma consequência. Sempre. Então ser médico, para mim, hoje, com 20 anos de profissão, como médico veterinário, amante de animais, está sendo muito mais do que isso, do que apenas prescrever, do que apenas corrigir. Então, hoje, a medicina preventiva, ela me conquistou nesse intuito de minimizar os efeitos colaterais, diminuir as doenças dos nossos pacientes e, ao mesmo tempo, você se tornar um ser que faz sentido para a sociedade, tá? Então isso, para quem está ouvindo, quem é aluno, quem é médico, pode estar até pensando na mesma coisa, pensando até a mesma coisa. Poxa, realmente faz sentido, né? Sou médico, quanto tempo eu sou médico? Eu sou há 5 anos, eu sou há 10 anos. E o que eu contribuí? Eu só fiz apenas consertar uma fratura? Mas se eu disser que essa fratura poderia ser evitada? Se eu disser que muitas dessas fraturas, ela tem uma origem metabólica. Uma fragilidade óssea tem muito a dizer com o que o seu animal se alimenta e como ele vive. Se ele tem movimento, se ele tem vitamina D excessiva ou baixa, ou se ele tem um alimento rico em açúcares, carboidratos. E aí você fala, Tarcísio, o carboidrato, o que tem a ver a comida rica ou glicogênica, rica em açúcares, carboidratos como batata, frutas, legumes e grãos? O que tem qual é a relação, né? Qual a interferência dessa alimentação com a fratura? É total. A fratura, ela nada mais é do que uma ausência, uma deficiência de minerais nesses ossos. Então, quando você tem um organismo em acidez metabólica, acidez é porque você está com um processo de oxidação e inflamação. Comer açúcar, comer carboidratos excessivos é isso. É você manter o pH muito baixo, o pH fica muito baixo nesses corpos, e aí o que o corpo faz? Ele resgata minerais dos ossos para compensar, né, para tamponar uma acidez orgânica. Quando você faz esse resgate, essa compensação, né, você o que faz? Danifica ou prejudica ou fragiliza os ossos. Não só os ossos, mas todos os tecidos que têm essa característica de absorção ou de armazenamento, como cartilagens e como ossos longos e ossos curtos. Todos os ossos são fontes de armazenamento mineral. O mineral, ele tem uma capacidade absurda de reduzir ou minimizar os efeitos da acidez metabólica. Então, quer dizer, estressar o corpo com alimento ou estressar o corpo com o psicológico, com a mente, com o cansaço, com o estresse, você na verdade aumenta a acidez, diminui o pH, aumenta a acidez.
Então, aumentar a acidez significa o resultado disso por muito tempo, por tempo prolongado, você tem, como eu posso dizer a vocês aqui, uma destruição a longo prazo desse corpo. A acidez por muito tempo, de forma prolongada, a acidez metabólica, produz muito lactato, muito ácido lático. Isso é um grande malefício para o corpo. Ácido lático, para quem quer entender o que significa isso, a forma do ácido lático, de forma iônica, né, que a gente chama, que é sempre considerado ácido lático, chama-se lactato. Então o lactato ele é sempre caracterizado como uma forma iônica do ácido lático. Então a forma como ele está livre na circulação, para não ficar tóxico. Então o ácido lático ele é muito ruim para músculos. Quem tem cãibra sabe disso. Ele danifica neurônios em excesso, quando você tem ácido lático demais livre por estresse físico, mental, por comer demais carboidratos. Você promove uma acidez desse corpo que faz com que os ossos sejam fragilizados, porque eles vão liberar para a circulação muito mineral, muito magnésio, muito cálcio, muito fósforo, muito potássio. Esses minerais, que são substâncias inorgânicas, elas dentro da circulação, elas tamponam, minimizam os efeitos da acidez metabólica. Então a acidez que estava muito baixa começa a subir, acidez, poxa, bacana, ficando mais alcalino, mais neutro, mas ela ao mesmo tempo fragiliza os ossos. Se fragiliza os ossos, você vai perceber que o animal fica com muita dor nos ossos, dor nas articulações, fraturas banais, mas pula de um sofá, pula da mão e quebra um braço, quebra um membro. Que mais? Você pode calcificar em forma de precipitação esses minerais, causando pedra nos rins, pedras na vesícula biliar, pedras na bexiga urinária, calcificando artérias e cálculos dentários. Então o cálculo dentário nada mais é do que excesso de minerais livres na circulação, que aí no caso dos dentes, esse mineral vem pela saliva. E se tem mineral livre na circulação, é porque todos os tecidos e fluidos possuem excesso de minerais. E esse excesso de minerais calcificam, tá? Se você tem inflamação, você vai ter uma maior aderência dessas estruturas teciduais. Não importa se é um dente, através da dentina, não importa se é um tecido como vasos sanguíneos, tecidos luminais como rins e bexiga urinária, vesícula urinária, tá bom? Então é isso. Escrever está sendo fascinante para mim, porque para você escrever, você precisa ler muito. E ler muito, você consegue entrar num mundo onde eu não conseguia se eu ficasse apenas atrás de um consultório prescrevendo antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios como ortopedista, operando também como cirurgião geral, né, animais. Se eu ficar só operando, eu ia esquecer esse lado pesquisa, esse lado leitura, esse lado escrita. Entendeu? Porque hoje eu me desloquei um pouco, eu me doei um pouco para a escrita, um pouco para a leitura, e fazer sentido, e que tudo isso fazer sentido nesse contexto de deixar um legado. Hoje esse é o meu objetivo, deixar um legado. E em pleno segunda-feira de carnaval, vocês estão aqui fazendo o quê? O que vocês estão fazendo aqui? Meu cachorro come a N, Denise está falando aqui, sem ossos, mas está toda hora querendo comer grama. Por que será? Procura, Denise, saber se nessa alimentação AN sem ossos, se tem arroz, se tem batata, como é que tá? Tem frutas, tem legumes em excesso? Isso provoca, se tiver, já estou te respondendo, tá? Você nem me respondeu ainda. Se tiver, você vai ter um organismo com fermentação. Carboidratos fermentam e produzem gases. E o gás no intestino delgado e grosso provoca cólicas. E a cólica tem essa capacidade, essa necessidade
de comer grama. Esse é a defesa do carnívoro. Marina, está estudando, Marina? É isso aí. Você, como estagiária e estudante, você é muito eficiente. Lá no consultório eu vejo isso. Michele, mesmo para um renal crônico, deve-se cortar todos os carboidratos? Isso. O renal crônico, ele só se dane. O rim desse paciente, depois quando tiver mais um tempinho, eu explico como é que funciona essa deficiência renal. Tudo tem relação com carboidrato. Tudo. É impressionante. O pessoal bota a culpa na proteína. É um absurdo atrás do outro. A gente sabe que excesso de proteína danifica os rins. Isso é exato, isso a gente já sabe. Mas carnívoros não comem excesso de proteína. Tem que tirar essa cabeça. Se ele comer só carne, ele vai estar comendo muito nitrogênio, muito aminoácido. E aí tem que ter cuidado. Mas como a gente estuda e a gente não coloca só carne para carnívoros, a gente sabe que esse órgão, que é a nossa preocupação para a vida longa, ele tem que estar bem. Então o rim é um órgão que a gente se preocupa. Então ele tem que estar bem durante todo o processo de vida. Por isso que a gente não defende carboidratos para carnívoros. Certo? Carboidrato é a primeira fonte energética do corpo para carnívoros ou para onívoros. Acontece que o carboidrato, ele tem uma origem. Se ele for de origem vegetal, ele é muito danoso, principalmente se for digerível, para carnívoros. Se ele for um carboidrato de origem animal, dentro de uma caça, esse é o melhor carboidrato para carnívoros, até porque as dietas deles são cetogênicas, não glicogênicas. Então todo paciente renal crônico teve na sua anterioridade, na sua vida passada, excesso de carboidrato na dieta. Por isso que ele sofreu, por isso que o rim parou de funcionar corretamente. Certo? Isso é um dos problemas, tem outros, tá? Exato, Michele. Quando você já tem um rim deficiente, a Michele está perguntando aqui, ó. Sim, nefrologistas querem cortar o máximo de proteínas. Eles querem cortar, eles têm uma certa razão. Quando já está danificado, você tem que cortar e colocar uma proteína de melhor qualidade. O problema, Michele, é que o nefrologista ele tem que entender que para que a saúde do rim se permaneça, para que ela não acabe, não se danifique, aqueles néfrons, ele tem que evitar o para trás, imunidade baixa e carboidratos excessivos. Esse é o grande problema para quem tem nefropatias crônicas. O meu nutricionista tirou as proteínas, só frango. Então, o frango, o peixe, são proteínas, aminoácidos importantes para quem já é nefropata. Tá certo? Para quem já é. Para quem não é, não vejo por que tirar todas as proteínas, até porque você precisa. O seu DNA, o seu RNA precisa de aminoácidos essenciais. É muito importante para a produção de novas células e de renovação e de manutenção celular. É muito importante aminoácidos. Tive um cachorro com problema renal e fui orientado a cortar com a proteína, exatamente. É isso aí, Tereza. É triste isso. Quando você chega a esse ponto de ter um paciente renal. O que eu defendo é saúde renal e não tratar doença renal. Esse é consequência, não tem muita volta. Se vocês quiserem tratar uma doença renal, continue dando excesso de açúcares, excesso de carboidratos, batata, milho, trigo, soja e arroz, além de frutas, para carnívoros. Vocês vão ver que lá na frente os rins vão sentir uma necessidade, vão sentir uma deficiência de excreção de elementos e substâncias do organismo. Ele é danificado. Pressão alta não combina com rim. Pressão alta danifica os rins. E quando você come carboidratos, você está aumentando a pressão do corpo. Isso é muito ruim para esse órgão. Além de como ele é um órgão excretor, ele tem uma capacidade de eliminar substâncias, sujeiras do corpo. E uma dessas sujeiras chama-se imunocomplemento. O imunocomplemento, quando o corpo está imunodeficiente, essa cadeia imunológica ela fica muito longa.
Então é diferentemente de um cão que tem uma saúde imunológica. Ele combate rápido, ele fagocita rápido um antígeno. Quando ele fagocita, ele elimina de maneira muito mais pontual. Quando ele tem imunodeficiência, essa cadeia ela não é eliminada, ela na verdade é acrescida, fica muito longa essa cadeia, porque os anticorpos, que são a última linha de defesa do corpo, eles se dão mão uns aos outros para tentar ajudar a eliminar ou a frear aquele antígeno, aquele micro-organismo. E aí essa cadeia muito longa, quando deposita nos rins, ele danifica os rins. Isso a longo prazo. Aí danifica, chamando de doenças renais crônicas. Tá? Esse é o principal problema desses animais, desses pacientes que sofrem com essa doença. Rosemary, oi, boa noite. O que aconteceu com a Paulinha, cantora do... Paulinha, cantora. Então, exatamente, o que aconteceu com ela foi exatamente isso. Excesso de carboidratos, talvez, não sei se tinha alguma substância envolvida, eu não li sobre exatamente o que foi, mas uma doença, um paciente renal é isso, é desrespeito orgânico, né, e imunidade muito baixa. Então, desrespeito orgânico com excesso de carboidratos, excesso de açúcares, com imunidade baixa, que uma é consequência do outro, né? Quando você come muito açúcar, sua imunidade cai. Então, vira uma bola de neve e quem sofre é o rim e o coração. E é isso aí. Obrigado a vocês que estão presentes aqui, Império Dogs, Emily Stefani, excelente, excelente. Danilo, Canil Campeiro da Serra, obrigado pela sua participação aqui também, Canil. A minha pet não tem pressão alta. Perfeito. Isso é o que a gente mais deseja, mais almeja, que a pressão esteja constante, que não seja alta. O problema é que a pressão, muitas das vezes, ela é silenciosa. Essas doenças metabólicas, elas são silenciosas. E isso gera problemas lá na frente. Para justificar uma lesão vascular, o rim, para ser o rim acometido, o sistema vascular está acometido. Então, pensem nisso. O rim é um órgão excretor. Se ele está sofrendo, o que aconteceu com esse corpo? Ele foi respeitado ou ele foi desrespeitado? É uma pergunta que a gente deixa para vocês responderem. É isso aí. Exatamente, ela está ficando muito magrinha, exatamente, porque exatamente vai acumulando toda aquela amônia, a ureia, a creatinina, e aí deixa de comer, e aí vem um processo de náusea, sabe? Então é consequência atrás da outra, é uma consequência atrás da outra. Os rins, quando eles param, ou ele vai deixando de funcionar corretamente, ele tem essa característica, o animal começa a perder massa muscular, emagrecer muito, e começa a ter esses sinais metabólicos de náusea, sem vontade de comer, né? E aquela característica de desidratação, e aí vai, você precisa tratar a consequência disso. Não tem muito retorno, isso é uma coisa que eu posso afirmar para você, não tem muito retorno. Você consegue amenizar, diminuir os efeitos colaterais, jogando fluido, diminuindo as proteínas, dando um apoio que o animal precisa, evitando muita droga, muito antibiótico, muito vermífugo, evita muita coisa agora. Daqui para frente é só o apoio, a gente chama de suporte fisiológico que esse animal precisa. Judicler, melhor dos melhores, poxa, aí eu fiquei até envergonhado agora. Melhor dos melhores é demais. Você passou da... Obrigado pelo carinho. Beleza, então é isso. Eu acho que hoje foi legal. Agradecer a vocês, continuar com o seu carnaval de vocês aí. Hoje a nossa conversa era rápida. Amanhã também estaremos aqui, uma conversa, um bate-papo rápido, também sobre saúde animal, certo? Como eu falo a vocês, quem está falando é o Tarcísio Barreto. Então é a pessoa Tarcísio Barreto. Eu sempre friso isso, apesar de saber muito do lado médico, poxa, eu vou trazer toda a informação médica, mas eu vou trazer de outra forma, eu vou trazer de uma forma, de um olhar pessoal, certo? Tudo que eu já aprendi, de tudo que eu venho
buscando como informações que acrescentem na medicina veterinária de hoje em dia, na biologia de hoje em dia, né? Na fisiologia de hoje em dia, tá certo? Doutor Assis, tem uma causa do cachorro comer fezes? Tem várias causas, não é só uma não. Avalie minerais, avalie excesso de carboidrato na dieta. Animais que têm esse excesso de carboidrato na dieta, pode sair carboidrato, porque a tendência é sair carboidrato nas fezes. E eles com aquela necessidade do gatilho dopaminérgico, de querer carboidrato, comer as fezes de novo. Dificilmente você vai ver isso num cão selvagem. Dificilmente você vai ver isso num gato selvagem. Porque as fezes, elas são muito fétidas e elas são restos alimentares mesmo. Tudo que não presta, a gente chama de fezes. Que entra pela boca e que sai pelo ânus, a gente chama de fezes. Se o que sai ainda está tendo muita coisa comestível, como carboidratos excessivos, o cão tende a comer de novo aquilo. Tá certo? Então é isso que gira esse ciclo vicioso da ingestão de fezes, tá certo? Tem mais perguntas aqui, eu vou aproveitar para responder. Já que vocês estão aqui em plena segunda-feira, eu tenho que contribuir com vocês. Rosemary, se agora com esse calor minha cachorrinha às vezes não quer comer, é normal? É normal, mas avalie outras coisas, tá? Avalie cólicas abdominais. Boa noite, Jadiel. O senhor pode falar a respeito da castração para o controle populacional de animais de rua? Conhece o procedimento captura, esterilização e devolução? Olha, captura sim, é o que a gente faz sempre, né? Captura, de esterilização e devolução para a rua. É o que a gente sempre faz. Animal de rua, eu não vejo outra saída no controle de natalidade a não ser a castração. Eu falo isso sempre, coloco isso sempre aqui como informação. O que eu sou contra a castração é quando a gente tem um animal que é de casa, que tem dono, que tem responsável por trás, e de você segurar aquele animal para que a gente está falando de vida longa, né? Está falando de longevidade. Quando você fala de longevidade, a gente quer que o cão viva e se beneficie dos hormônios até o fim da vida. Quando a gente fala de animal de rua, ele não tem dono. Então, para evitar um problema social, não melhorar a vida do animal em si, é social, a gente faz a castração dele para evitar, minimizar os efeitos colaterais da procriação na rua. E aí eu defendo sim a castração para esses animais. Tá certo? Então é isso. A internet deu uma caída aqui, mas já voltou. Tá bom? Então, por hoje, alguma outra pergunta, fico à disposição para quem quer, né? Para quem deseja fazer uma pergunta. Mas a princípio, acho que foi legal hoje. Hoje foi um dia importante. Eu vim da praia, então dei uma curtida com a família. E aí aquela quebrada que a gente sempre fala, né? A quebrada de dar uma curtida, e ler mais, escrever mais, é o que a gente mais hoje, o que eu venho mais fazendo, né, hoje, o que eu venho mais fazendo, curtir um pouco com a família e o tempinho que sobra é fazer esses trabalhos para deixar para a posteridade. Rosemary, pode dar chá ou não é bom, ou não é bom, não é? Cadê? Ali. Pode dar chá ou não é bom, ou não é tão bom? Olha, chá para animais, se for de forma terapêutica, tudo bem, porque são fitoterápicos, né? Mas o chá, de forma geral, eu acho que é muito bom. Eu acredito muito no onivorismo, os benefícios para o onivorismo. O carnivorismo, se ele tiver uma vida bacana, uma vida com alimentação correta, vida apropriada, eu não vejo essa necessidade, a não ser para fins terapêuticos. O animal está doente, está com cólica, aí você pode usar um fitoterápico, assim como eu uso a cannabis para quem precisa, não para todo paciente com forma preventiva, e sim para terapêutica, certo? Bruno Bittencourt, grande Bruno Bittencourt. Doutor, as fezes do animal que consome alimentação é sempre escura? Sempre escura. Muitas das vezes, Bruno, não só escuras, ela pode ser um pouco mais clara, certo? Depende muito do que come. Se ele come um pouquinho mais de vísceras, e vísceras escuras como fígado, rins, baço, as fezes ficam mais escuras. Se ele come mais bucho, tripa, pulmão, cartilagens, as fezes ficam um pouquinho mais claras. Depende muito do que come, mesmo sendo bioapropriada, tá? Filomena, bioterapia. Boa noite, doutor. É compreensível vômitos frequentes em cães braquicefálicos? Não. Ele é compreensível para quem come ração.
Eu não conheço cães braquicefálicos que comem bioapropriados, alimentos bioapropriados, que vomitam. Só se tiver alguma disfunção entérica, diarreia, por exemplo, né? Aí sim, aí eles podem vomitar. Mas o que eu vejo mais, Filomena, é animais que chegam até mim com queixas de vômitos, aqueles animais que têm ingestão realmente de carboidratos excessivos. Então, quando eu vejo animais comendo excessivamente batatas, por exemplo, eu vejo essa questão da fermentação e desses vômitos. Até porque esses animais, quando passam muito tempo sem comer, eles também provocam vômitos, quando eles não comem de forma frequente. Eles vomitam. Diferentemente de quem come bioapropriado. Quem come bioapropriado, dificilmente você vai ver um cão que vomita, dificilmente e facilmente você vai ver aquele animal que passa mais tempo sem precisar comer, sem danificar o corpo. É muito legal. Patrícia Magalhães, olha aí, Patrícia Magalhães está aqui com a gente, tá lá na nossa médica veterinária, não é isso? Se for Patrícia de Maceió, é a nossa protagonista do evento que vai ocorrer em Maceió, que será fantástico. Todo aluno, estudante, médico precisa se inscrever no Congresso Brasileiro da Anclivepa, que será em Maceió, dia 27, se eu não me engano, de maio. 27, 20, 25, 26, 27, se eu não me engano. Nessa data aí. Estaremos lá como palestrante nesse evento. Vai ser fantástico. Não percam. Excesso de vísceras pode causar algum inconveniente? Pode. Grande Ana Sirigato. Excesso de vísceras pode sim causar algum inconveniente, principalmente como fezes mole, certo? Fezes mole é muito comum quando o animal come muita víscera, é muito úmida. E lógico, tem gorduras, tem proteínas, tem carboidratos de excelente origem. Mas o excesso de vísceras, só vísceras, diariamente pode provocar fezes moles, bom? Diarreias. Bingo, doutor, né? Bingo, né? Acho estranho quando o senhor fala de comer batatas. Mas é isso mesmo. A batata ela é muito importante, é um carboidrato muito bom para ser humano, para cachorros não. Cachorros é o que a gente está tentando transformar ele em onívoro. Ele é carnívoro. Quem come batata é onívoro, não carnívoro. Rosemary, não sabia que o dente do cachorro muda como de gente. Agora eu descobri que cai. Isso mesmo, Rosemary. Ele cai. Ele muda aquele dente decíduo de leite. Ele cai e vem o dente. A gente chama de permanente, né? Então o decíduo é de leite. Permanente é o que vai empurrar o de leite e vai ficar no lugar dele. Então os cães também trocam, e essa troca acontece a partir do 3º mês, 4º, 5º e 6º mês. Os dentes incisivos, os caninos e os pré-molares e os molares. Tá bom? Abóbora também eles não podem comer, porque é um tubérculo. Se você imaginar o tubérculo como uma fonte de carboidratos digerível, quem come isso é onívoro, não carnívoros. Tá certo? Então a gente fala muito nesse assunto porque a gente vê cada vez mais pessoas colocando comidas teoricamente naturais para seres humanos e colocando para animais, achando que também é natural para o cão e o gato. E por isso que a gente bate na tecla que esse tipo de alimento ele é muito bom para seres humanos, não para carnívoros domésticos. Tá bom? Excelente, gostei. Obrigado pela participação de vocês. Amanhã estarei aqui às 6h30. Amanhã é terça-feira, 6h30 estarei aqui. E amanhã não percam. Amanhã também estarei numa live 8 horas da noite. Quem puder assistir, vai ser exatamente sobre cannabis medicinal, para quem tem interesse sobre o assunto. No Instagram da Anclivepa São Paulo, certo? Então estarei junto com a doutora Fabi. Ela é coordenadora de todos os cursos relacionados a cannabis medicinal para animais, e estarei com ela falando um pouco mais sobre a cannabis medicinal, como e quando o médico ou o estudante precisa conhecer essa medicina.
para que ele precisa conhecer essa medicina e qual é o grande benefício dela para os animais. Amanhã a gente vai bater um papo bem legal a partir das 8 horas. Mas antes, às 6h30, estaremos aqui no nosso Café com Tarcísio Barreto, tá bom? Beleza, amanhã é um dia suado, de muita escrita, de muito exercício, muito movimento e de muito conteúdo. A partir de 6h30 da noite, aí entro nas 8 até as 9 horas. Beleza? Até amanhã. Grande abraço para vocês. Curtam.